Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, os jornais amanheceram extremamente quentes, especialmente com a notícia de que o presidente Trump cumpriu a sua ameaça. Não chegou a ser ameaça, foi anúncio. Ele decretou tarifa de 25% sobre alumínio e aço, o que atinge o Brasil em cheio, e amplia a guerra comercial. Está aqui a manchete da Folha. Todo mundo tem essa manchete, todo mundo, digo, todos os jornais, os grandes jornais brasileiros. Trump assina tributo de 25% ao aço e Brasil já prevê queda de exportações. Valor: com tarifas de 25% sobre o aço e alumínio, Trump amplia risco de guerra comercial. Aqui, ó, o Estadão. Grandes siderúrgicas terão perdas com tarifa de 25% ao aço imposta por Trump. Você vê que bateu de frente. Então, é uma história que tem um monte de facetas, não é tão simples assim. Então, vamos por partes. O presidente Lula, quando o Trump anunciou que iria impor essa taxa, esse imposto, subiu no palanque e logo afirmou que o Brasil iria reagir, né, iria retalhar, ou seja, impor taxas a produtos americanos, etc., etc. Agora, ante a realidade, e provavelmente ouvindo as pessoas de bom senso, algumas pessoas de bom senso que o cercam, os estudos estão na mão de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que tem até bom senso demais, na minha opinião. O Brasil não vai reagir imediatamente, como anunciou de maneira precipitada o presidente Lula. O Brasil vai analisar a questão, vai aprofundar quais são as consequências. O presidente Trump marcou lá o início de março para começar a valer esse decreto dele. Então, tem um espaço muito grande para negociação. É bom lembrar que o Trump já fez isso no passado e que o Brasil negociou. Apareceu o decreto, o Brasil negociou. No outro governo dele, ele já fez isso e as coisas se acomodaram. Pode acontecer agora. Quais são as razões que levam a gente a imaginar que pode acontecer? Primeiro, essa medida afeta o mercado americano. Quer dizer, se você aumenta o preço, se você impõe impostos para o que te chega de aço, né? Aço e alumínio também, mas aço, que é o principal da história, né? Serve para fabricar um monte de coisas, inclusive automóveis. Se você impõe, você aumenta o preço para os produtos americanos, para a população americana, para o consumidor americano. E uma das principais promessas do presidente é combate à inflação, né? Combate à carestia, aos preços altos. É promessa de palanque dele. E os americanos não vão deixar isso barato, é uma coisa vital que está em cada um, que está nas famílias, que está no seio da população. Não é uma promessa vaga, é uma promessa matemática, né? Tem que baixar a inflação, tem que baixar os preços. As coisas não se passam assim que o cara depois vai para a televisão, inventa uma desculpa besta e a população aceita. Não é assim.
Tem esse conceito muito grande de eu sou consumidor, eu sou taxpayer, né? O pagador de impostos, exijo blá, 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 blá. As coisas não são tão simples assim dentro dos Estados Unidos. Ele tem todo o apoio, ele tem o Congresso nesse instante nas mãos, está muito poderoso. Agora, então a primeira observação é que bate no pé. A segunda observação é estratégica, é mais ampla. Ele está, com isso, atingindo os países amigos dos Estados Unidos, amigos, aliados, né, aliados de muitos anos. Né? Isso, então, também você vê que a União Europeia se prepara para reagir, etc. Bagunça o comércio internacional. O aço é um material estratégico para todo mundo, né? Para todo mundo, inclusive para fabricar material para guerra. Então, não é tão simples assim como o Lula disse. E nós vamos retalhar também. Isso não é uma luta de boxe. Não é uma luta de boxe se você dá um soco e você retalia com o outro. Não é. Isso é um jogo internacional de cachorro grande, né? Um xadrez, né? Um xadrez que tem que ser levado com habilidade. Então, as declarações do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são declarações inteligentes e especialmente prudentes, de benefício do país. Não pensa que isso funciona, deu um tapa, eu vou dar outro e tal. Não é bem assim, não é bem assim. É uma questão política, econômica, com raízes profundas. Tem gente que já está nos jornais esclarecendo onde pega, onde atinge, mas isso é um estudo mais complicado. Já devem estar fazendo, elaborando, com computadores, etc., etc. Tem muito desdobramento, onde você usa o aço, depois vai para outro lugar, depois volta. Fabrico de automóveis, uma peça num país, outra peça no outro. São coisas que mexem com os nervos da economia. Então, eu acho que a posição brasileira está correta, né? Não pode nem dar uma resposta verborragia, né? Estados Unidos, blá, 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 exploradores dos países. Vai com calma, não tem que blasfemar, não tem que falar, não tem que atacar, tem que agir. E o Brasil tem um corpo diplomático excelente, que é o Itamaraty, né, das boas coisas que o Brasil tem, ia dizer de nível internacional. É claro, mas é de bom nível internacional. Isso é reconhecido. Então, você tem que negociar, você tem que tentar, né? E muito provavelmente as experiências anteriores recomendam, né? O passado do Trump recomenda, e o presente recomenda também, porque ele é useiro e vezeiro em usar essa técnica de assustar, espantar, anunciar, para chamar o pessoal para a mesa e negociar. Eu não sei como é que ele vai negociar esse 50º Estado americano em que ele quer transformar o Canadá, ou, enfim, ou diz que vai retomar o canal do Panamá, essas coisas. O Panamá já negociou, né? Já negociou um pouco a amenizar a presença chinesa na região, especialmente do canal. Aí a preocupação é com... Agora, o resto eu não sei como é que ele vai fazer com a Dinamarca. Como é que ele... Enfim. Aliás, teve uma notícia que foi pouco difundida. Estônia, Letônia, Lituânia
e eu não sei se a Finlândia também, no fim de semana passado, na semana passada, eu estou mudando de assunto, eu já volto para o principal. Eles conseguiram desligar sua eletricidade da Rússia e passaram a consumir eletricidade da União Europeia, né? Tiraram de uma tomada, puseram na outra e diminuíram a influência, né, e a possibilidade de retaliação que a Rússia tem sobre eles. A Rússia, eles têm medo porque a história mostra que a Rússia lá, uma coisa que vem lá do passado remoto, a Rússia imagina que ainda vai aumentar o seu império, então a Polônia, esses países bálticos temem temem uma presença russa militar, né, para devolvê-los ao que era a antiga União Soviética. Putin sonha de novo com aquele império. Lembra que ele falou até Lisboa, de Moscou até Lisboa, lá da Sibéria até, enfim. Então vamos ver como é que o governo vai reagir. A gente ainda vai analisar, tem muita coisa para correr, ainda tem o Congresso, tem as forças políticas, tem os empresários brasileiros, tem um monte de fatores. Isso não é uma coisa que o Lula disse, vamos retalhar. Isso foi, ele deu uma subidinha no palanque, como ele costuma fazer, mas não é bom. Não é bom. Tem gente que vai cobrar dele. O senhor disse que ia retalhar e agora não retalhou. Ele falou e vai acontecer isso. Tem um monte de coisas importantes, mas eu vi uma coisa no jornal hoje que eu queria contar para você, porque tem um sentido tem um sentido sentimental. Olha que notícia ruim. Bombril entra com pedido de recuperação judicial. Você acredita? A Bombril, de 1.001 utilidades. A empresa de produtos de limpeza e higiene doméstica Bombril, conhecida por sua esponja de aço, informou nesta segunda que, com outras sociedades do grupo Bombril, entrou com o pedido de recuperação judicial. Em fato relevante ao mercado, a Bombril disse que a empresa tem contingências tributárias relevantes, especialmente as relacionadas a autuações da Receita por suposta falta de recolhimento de tributos no valor de cerca de 2 bilhões e 300 milhões. E vai por aí adiante. Aí, no fim, ela diz assim, a Bombril acrescenta, é a nota que está na Folha de São Paulo, a Bombril acrescenta que o pedido de recuperação judicial visa conduzir negociações para adequar sua estrutura de endividamento, garantir manutenção operacional das atividades e proteger o seu caixa. Tomara que ela consiga vitória nessa recuperação judicial, né? Tem condições, tem mercado, mas é chato, é um termômetro do quadro brasileiro. Eu acho que é um termômetro do quadro brasileiro. Muito, muito, muito ruim, muito triste pela tradição que a Bombril representa para todos nós. Inclusive, eu me lembro que nos anos da antena em V da televisão, uma antena que ficava em cima da televisão, assim, põe em cima da televisão, no começo da televisão em branco e preto, quando as pessoas queriam melhorar a imagem, a recomendação era colocar um Bombril, enfiar um Bombril assim na antena, e o Bombril melhorava até a imagem. Daí servia para tudo, né? Estou fazendo propaganda da Bombril, ela merece. Ela pode até ajudar a passar o Brasil a limpo. É um bom instrumento, mas
infelizmente, mas vai continuar fabricando, né? Se for aprovada, tudo direitinho, ela continua fabricando e tudo. Bombril devia passar na testa de muita gente para melhorar também o funcionamento da cabeça de muita gente. Eu acho que é uma experiência que enfia na orelha, no ouvido, né? Bom, então nós vamos esperar. O Brasil resolveu, o governo brasileiro teve uma atitude, teve um acesso de bom senso, né? E vai resolver esperar para ver o que acontece. Se o Lula não entornar o caldo, de repente ele vem e chuta o balde. De repente ele vem e chuta o balde. Bom, se precisar, a gente volta para esse assunto. Aí vem a guerra no Oriente Médio, né? A questão da faixa de Gaza. Estou pegando o jornal israelense, o Haaretz, que eu insisto que é um jornal, isso é tradução de computador, né? Haaretz, que é um jornal de oposição a Israel. Às vezes você pensa que ele é anti-israelense. Tem um slogan que eles vivem publicando assim: se você quiser saber a verdade sobre a guerra em Israel, veja a TV saudita. É o tempo todo assim. É quase um slogan. Bom, aí está aqui: o ultimato de Trump derruba cessar-fogo em Gaza e pode inviabilizar a libertação de reféns. Qual é o ultimato do Trump? Ele diz que se até sábado, ao meio-dia, os reféns não forem devolvidos, eu não sei se são todos ou aqueles que o Hamas deveria entregar, ele ia transformar a faixa de Gaza num inferno. São palavras dele. Tem aqui as palavras exatas dele, mas é isso, ele vai transformar. Hamas adia entrega de reféns a Israel. É a manchete aqui do Estadão com essa foto. Olha que foto. Isso aqui, ó, claro, é a faixa de Gaza. Então tá assim, ó. Hamas adia entrega de reféns e Israel mobiliza exército. Grupo terrorista alega que Israel impede retorno de civis no norte de Gaza e trava a entrada de caminhões com ajuda. Israelenses rebatem a acusação e põem militares em prontidão. Trump reforçou ontem que deseja saída definitiva dos palestinos do enclave. Quer dizer, ele tem aquela ideia de recuperação, os Estados Unidos vão trabalhar, a impressão que dá é que o Netanyahu quer ficar com a faixa de Gaza que Israel já devolveu, quis devolver para o Egito não quis aceitar, né? Numa das guerras que Israel conquistou a faixa de Gaza, que estava sob a administração egípcia, os palestinos reivindicando o seu Estado acabam sendo um problema, né? E os países árabes capricharam na não integração dos palestinos com outras populações, ficaram sempre confinados em acampamentos, etc., para manter a chama acesa dessa luta contra o Estado de Israel, para extinção do Estado de Israel. Tem a criação do Estado palestino, etc., e tem a frase, né, que vem do Irã, e é vamos jogar os judeus no mar e tal, essa coisa de acabar com o Estado de Israel. Isso vem lá desde a criação do Estado de Israel em 1948. Bom, tem uma outra história aqui que é cabeluda, está no portal do Globo. Aqui eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo. Brasil, olha só, Brasil alcança a menor nota
e pior colocação em ranking sobre corrupção da Transparência Internacional. Pesquisa destaca presença cada vez maior e explícita do crime organizado nas instituições estatais. Você acredita? O Brasil passou para... Você tem aí, Luiz, por favor, da onde? 107, a posição Passou, dele. a 107 anterior qual era? O Brasil caiu mais ainda, alcança a menor nota e pior colocação em ranking sobre corrupção da Transparência Internacional. Não sei se eu consigo botar... tá aqui o texto. Na 107ª posição, entre 180 países presentes no ranking de 2024, o Brasil atingiu sua menor nota, 34 pontos, no índice de percepção da corrupção. Corrupção que é da Transparência Internacional, o que também o colocou na pior colocação anual da série histórica iniciada em 2012. O resultado do ano passado representa uma queda de 2 pontos e 3 posições em relação a 2023. Espero que o Lula não aproveite essa questão que lhe diz respeito ao governo dele, né, que me parece mais leniente com a corrupção do que as promessas de campanha que ele fez. O petista não gosta de falar sobre corrupção. Tem grande responsabilidade nesses números, não tem dúvida. Dino inaceitável vale tudo. Dino derruba benefício a ex-juiz de Minas e critica a criação de auxílios a magistrados. Aí é o STF brigando com uma pleiade, olha que bonito, pleiade de juízes. Pleiade de juízes. Eu li outro dia um filósofo falando, colocando umas questões sobre as palavras mais difíceis. Ele diz o seguinte: parte da intelectualidade, e fala mundial, né, e isso acontece no Brasil, segundo ele, acontece no Brasil, que a esquerda mundial, os comunistas, preferem facilitar a língua. Vai tirando palavra, vai desaparecendo uma palavra, como essa pleiade, palavras mais difíceis, essas palavras seriam ferramentas para que as pessoas desenvolvam ideias mais sofisticadas, porque o povo consiga desenvolver ideias mais sofisticadas. Precisa de uma ferramenta para isso. Esse palavrório simples, né? Ele é insuficiente, muito insuficiente, para você trabalhar com a sofisticação das ideias e perceber a sanha comunista, etc, etc. Então, mas eu achei interessante essa tese. Então, a articulação do comunismo internacional usa, inclusive no Brasil, a redução do vocabulário, né? Colocar de lado palavras mais sofisticadas, mais difíceis, para evitar que o povo consiga raciocinar, consiga perceber outras ideias, que não essa ideia como é vendida somos todos iguais, fraternos. Você sabe que o comunismo não é nada disso pelas experiências que a história já mostrou, né? Mas é vendido assim, e a população que não tem sofisticação nenhuma de cuca também não tem ferramentas para pensar, pelo menos é essa. Eu saí do nosso trilho aqui. Olha aqui, eleição 2026, Ciro Nogueira anuncia convite a Gustavo Lima para filiação ao PP e disse que espera que a candidatura se viabilize.
Eu acho que o Gustavo Lima tem todo o direito de ser candidato, ele é o cidadão brasileiro. Não sei se ele é vacinado, deve ser. Algumas coisas, e ele tem todo o direito. Agora, eu estou imaginando que o presidente da República deve ser uma pessoa preparadíssima, né? Não é só palanque, é uma pessoa que tem uma visão de mundo. Nós já tivemos presidentes assim, que têm uma visão de mundo, que não olhem só no espelho, né? Que saibam, têm interesse, vejam quais são o que acontece, ter uma visão de futuro. Ser presidente da República não é uma coisa tão simples assim. Então, tem que ter. A escolaridade ajuda, não é suficiente, mas ajuda, tem gente autodidata. Então, tá aqui o Estadão, na coluna do Estadão, diz: governo evita verborragia trumpista e Celso Amorim tem defendido reciprocidade. Celso Amorim, Lula, Celso Amorim, criando a sua sepultura desse jeito. Vai devagar, Celso Amorim, vai devagar. Tem aqui uma frase do Ives Gandra, né, que está completando 90 anos. O problema econômico do governo não é de comunicação, mas de compreender como atrair investimentos, cortar juros e não gastar o que não se tem. Aí tem um editorial do Estadão, muito sério: não se transige com o golpismo. Fala de Hugo Mota, novo presidente da Câmara dos Deputados, para quem o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, compõe mosaico de atitudes que se prestam a relativizar a evidente gravidade da insurgência bolsonarista. Então, o Estadão está dizendo que foi tentativa de golpe, condenando as palavras em sentido contrário, que, surpreendentemente, foram ditas pelo presidente da Câmara dos Deputados, de quem se espera uma posição de magistrado. Aí tem o Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington, com toda a sua sabedoria, a sua habilidade. Eu gosto quando ele opina, ele faz a gente pensar. Governo brasileiro deveria promover estudos para definir legislação que defenda os interesses do agro e da indústria, lei da selva no comércio internacional. Aí ele termina: a legislação brasileira de defesa comercial tem um caráter defensivo e existe há muitos anos. As novas circunstâncias do cenário internacional e a perspectiva de uma escalada na aplicação de medidas restritivas generalizadas demandam uma legislação adicional, atualizada, para evitar prejuízo aos interesses do governo e do setor privado. A legislação da União Europeia poderia ser adaptada às circunstâncias e características do agro e da indústria nacionais. Uma voz experiente e com opinião sempre muito interessante e didática. PF indicia desembargadores e juízes do Maranhão por venda de sentenças. Que triste para o Brasil. Senhores juízes, venda de sentenças. Relatório policial enviado ao STJ atribui a 23 investigados crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tribunal e magistrados não comentaram. Dói, viu? Mais que odiar essa gente, ficar com raiva, mais que isso, dói, viu? Dói. Isso é uma vergonha. Juiz, uma posição tão bonita, resultado de uma vida de estudos, deve ser aplicação,
correção, honestidade, princípios, vêm os caras e defecam no Brasil com esse troço, vomitam em cima da gente. Pena dura para essa gente. Quero ver se não tem corporativismo. Tem um monte de coisas e o tempo é menor, é inelástico. Olha que bonito uma palavra, inelástico. Então vamos lá para quem tomou café conosco hoje. Viviane Romano, Jeremias Bruschi, Gabriel Barbosa, Júlio Calado, Hermano Vilela, Ricardo Ferreira, Tânia Sueli, Ince Seco, Ince, está aqui, Ince, Lince, não sei. Ince, sua letra aqui hoje está mais para hierógrafo egípcio. Marino Fischer, Felipe Ventura, Alvino Deluque, Percy Gonçalves, Aurélio Reis, Deise Cacomo, Eduardo Ângelo de Guararapes, São Paulo, Raquel Pian de Hortolândia, São Paulo, Augusto Schmidt, do Rio de Janeiro, e Edinaldo Melo, da aprazível e maravilhosa Natal. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã nós voltamos, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Tchau.